Bom, eu quero contar uma história para você sobre Jacó e seus filhos. Jacó, todo mundo sabe, foi ungido por Deus e passou a ser chamado de Israel. E Israel tinha 12 tribos. E essas 12 tribos eram os filhos de Jacó. Bom, enfim. E aí Jacó fez uma túnica, uma roupa, um casaco, uma capa, né? Para você entender melhor. Colorida para dar um desses filhos. E, digo eu, deve ter havido maior discussão para ver de quem era aquela capa. Até porque existia uma lei em Israel que o filho mais velho é que tinha direito às coisas do pai. E depois vinha o segundo, o terceiro, bom, enfim. José era o último. Então, eu creio que houve ali uma discussão, todo mundo dizendo, não, é minha, outro dizendo, não, é minha, é minha, é minha, é minha, é minha. E no final, foi de José essa capa, o filho mais querido de Jacó. Então, houve uma grande confusão, até porque a gente, quando começa a ler, a gente vê que os irmãos de José andavam junto com ele, levavam os animais para pastar junto com ele, caçava junto com ele, bom, fazia tudo junto ali, os irmãos andavam todo mundo junto. Mas depois desse episódio, desse acontecimento, aonde Jacó dá a José a capa, houve ali um ciúme, uma inveja no meio dos irmãos com José. Por quê? Porque todo mundo achou que seria um deles, o beneficiado pela capa, pela túnica. Mas foi José. E José era o último filho. Ele era um dos filhos mais novos, era um dos filhos mais novos. Então, houve uma confusão. E dali em diante, a Bíblia nos revela que os irmãos já não falavam com José mais, já não andava mais junto de José, já não saía mais com José. E chegou um determinado ponto que Jacó chegou em casa e encontrou José. E não era costume disso acontecer. Quando ele chegava em casa, os filhos estavam trabalhando na lavoura, cuidando dos rebanhos. E aí ele pergunta, José, cadê os seus irmãos? E ele, então, virou para o pai e disse, olha pai, os meus irmãos saíram bem mais cedo de costume e eu ainda estava dormindo. E quando acordei, eles já tinham ido. E aí o pai vestiu a túnica em José, né, a capa nele, e mandou ele ir até os irmãos para saber como é que estava, porque José, ele sempre saía para ver como estavam os irmãos e trazia para o pai tudo que estava acontecendo. Era uma ordem que ele tinha. E nesse dia, José então caminhou para ir até os irmãos. Só que os irmãos, muito irados já com José, muito revoltados, enciumados, né, por causa da situação, e vendo que não teria jeito de mudar aquilo, porque foi uma decisão do próprio pai, e eles não poderiam passar pela autoridade do pai de maneira alguma, eles então começaram a maquinar alguma coisa para destruir aquela situação, para acabar com aquela situação, que era humilhante para eles. Em vista às leis, aquilo era humilhante, humilhante. E quando José veio se aproximando deles, então eles começaram a imaginar, poxa, vamos matar, vamos fazer, vamos acontecer, vamos acabar com isso, porque a gente não aguenta mais. A inveja era tanto, mas tanta, tanta, que eles nem pararam para pensar que era o irmão deles. Nem pararam para pensar, a inveja é uma praga. A inveja, meu irmão, faz filho matar pai, faz filho matar mãe, mãe matar filho, matar filha. É uma bagunça, a inveja é uma coisa diabólica.
O olho grande, a inveja, a cobiça, a ganância é algo que é diabólico, diabólico. Então, eles planejaram em acabar com José, rapaz. E queriam matá-lo, queriam matá-lo. E aí Rubem, no meio daquela situação toda, disse, não, vamos pegar ele, vamos jogar dentro desse poço e vamos pensar em que iremos fazer. Então, quando jogaram ele dentro desse poço, tiraram a capa dele. Porque era a capa que trazia para eles o ódio. Aquela capa trazia para eles a revolta. O que eu quero dizer com isso? O que essa mensagem quer falar? Que quando uma pessoa é diferenciada, quando ela tem um chamado de Deus, quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, e ela se destaca, ela se desenvolve, né? ela é diferente, há uma inveja do que está de lado dela. Há uma inveja das pessoas que ficam do lado. Olha, é terrível. A pessoa não gosta quando o outro é usado por Deus, que ele cresce, que ele prospera, que ele faz a diferença. Não gosta. Querem matar. Os irmãos, né? Os irmãos de José. A inveja era tanto porque José era diferente. José, o que ele fazia era diferente. Ele era iluminado, ele era ungido, tinha algo diferente. Aí eles queriam matar, acabar com José. Ô, meu irmão, se você não entendeu, vou explicar para você. Quando a pessoa tem um chamado de Deus, não adianta. O diabo sempre vai aprontar alguma coisa para destruir a vida dela. Aí levanta marido, levanta esposa, levanta esposo, levanta pai, levanta mãe, levanta irmão, levanta tio, levanta cunhado, levanta sogro, levanta sogra. O diabo levanta logo as pessoas que estão ali do lado, porque você vê que foi dentro da família. E quando Deus fala que foi a família, digo eu, né, Deus quer falar das pessoas mais próximas. Eu entendo assim, que são as pessoas próximas. Às vezes tem amigos que são próximos. Não é? Tem amiga que é próxima. Tem tio que é próximo. Tem vizinho que é próximo, né? Anda com a pessoa, eles contam o caos um do outro. Né? Ou não é verdade? É assim. Então, ali estava quem estava próximo. E aqui eu já deixo aqui uma reflexão para você. Cuidado. Porque essa pessoa que às vezes está muito próxima de você, que se diz sua amiga, que se diz seu companheiro, pode estar com inveja do que você é. Deve estar de olho grande em você. Isso é bíblico, tá aí, eu estou lendo aqui, tá? Gênesis 37, você pode ler ali. E aí eles maquinaram, meu irmão, inveja, pegaram aquela capa. Pegaram aquela capa, digo eu, com ódio mortal. E jogaram ele lá dentro. E ficaram planejando. Sendo que no outro dia, digo eu, né? No outro dia, veio uma caravana. Estava vindo uma caravana. E aí, o irmão de José disse, vamos vender. E todo mundo concordou, vamos vender, a gente ganha um dinheiro. Porque o Rubem era muito interessado em grana. Entendeu? Money, dinheiro. Isso aí. E aí, vamos vender, e decidiram vender. E levaram José, então, para essa caravana, venderam ele, e José, ali, a história diz que foi levado para o Egito. Aí os irmãos de José estavam ali, com a capa, querendo acabar com aquilo. Aí o que fez? Como ele sabia que aquela capa não ia caber em nenhum irmão, porque não tinha como. Rubem não podia vestir aquela capa porque ela ficava pequena. Os irmãos também, porque José era um dos menores. Então, eles tentaram, de toda maneira, usar aquela capa, não tinha jeito. Porque quando Deus dá alguma coisa para uma pessoa, quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, ninguém mais pode fazer o trabalho que ela tem de fazer. Deu para entender, sim ou não? Deus te deu uma visão. Essa visão é sua.
Deus te deu um sonho, esse sonho é seu. Ninguém vai poder usar o seu sonho. Ninguém vai poder fazer por você o que você tem de fazer. Pegou? Deu para entender? Então, quando José foi jogado, tiraram a capa de José. Porque o interesse deles, o que eles queriam é tirar aquela capa. Aquela capa era o problema deles. Era o problema. E como eles viram que não tinha como usar aquela capa, e eles tinham que dar satisfação ao pai, a Jacó, de José, então eles foram para casa e rasgaram aquela capa. Eu acho que com um ódio desgraçado, acabamos com a vida de José. Nunca mais ele vai mandar na nossa vida. E mataram um animal, jogaram sangue e levaram para o pai. É até interessante, né? Como as pessoas são pequenas, né? Nas suas decisões e nas suas ações, né? E mesquinha, porque não se importa com o sofrimento de ninguém. O olho grande, a inveja, o invejoso, ele se importa. Você vê que ele não se importa, ele se importa com ele, é egoísta, sabe? E chegaram até o pai de José, até Jacó, e obviamente Jacó deve ter perguntado, cadê José, cadê José, cadê José? E aí todos negaram, né? Porque a pessoa, quando ela maquina o mal, ela é mentirosa. Mentirosa. E o mentiroso, ele é diabólico, rapaz. Ele é diabólico. Você conhece o mentiroso de longe. Ele começa a inventar um monte de coisa. E eu creio, né, digo eu, que Jacó deve ter perguntado, cadê José? E um olhou para o outro, José, não, nós não vimos José. Ah, nós não vimos. Pô, eles tinham visto. Não, não vimos, mas achamos. Aí, aquela capa que tanto incomodou eles, está aqui, ó. Algum animal matou José. Está aqui, ó. Só, meu irmão, minha irmã, que eles esqueceram de uma coisa. Que a autoridade que estava sobre José não estava naquela capa, mas estava na capa que Deus deu a ele, o Espírito Santo. Amém? Deu para entender? Sim ou não? Vou te explicar de novo. A autoridade que os irmãos de José acharam que estava naquela capa, que seria o fim de José, acabou a história de José, eles esqueceram que a capa que estava sobre José, a verdadeira capa era maior do que aquela, que era o Espírito Santo. Que era o Espírito Santo. Talvez eles acharam que acabou a história de José ali. Talvez as pessoas tenham achado que a sua história já acabou. Porque maquinaram contra você, levantaram falso testemunho contra você, tentaram te derrubar de várias coisas, os invejosos, do diabo. Tem gente que é invejoso, ó, não faz nada para ninguém, ainda quer destruir quem faz. É ou não é verdade? É ou não é? Tem gente que é assim, rapaz. Tem uma inveja do diabo. Se a pessoa está estudando, pegando filme, tem inveja. Ah, para que você está estudando? Não precisa estudar muito, não. Pô, eu conheço fulano que não estuda. Ó, tem que estudar sim, meu irmão. Tem que estudar sim, minha irmã. Fazer uma faculdade, tá certo? Ser alguém, ter o seu diploma, fazer os seus concursos, botar os seus sonhos para ser realizado. Você tem que fazer sim. Não vai na ideia desses invejosos, não. Filho do capeta, que só tenta parar os sonhos dos outros, tenta parar o chamado de Deus na vida das pessoas. As pessoas têm mania, você é fraco, você não vai conseguir, você é isso. Amarre esse diabo em nome de Jesus. Tudo você pode naquele que te fortalece, principalmente quando você recebe a unção. Amém? Diga graças a Deus. Você vê, tiraram a capa de José, mas parou a história de José? Sim ou não? Claro que não. A história continua. E a história continua. E aí José foi levado para o Egito. O Egito. Chegou lá, José é vendido como escravo. Olha só, é vendido como escravo. E aí, José foi para a casa de Potifar. A história é tremenda. E chegando à casa de Potifar, José, ungido de Deus, cheio do Espírito Santo, trabalhou como se fosse para ele. Preste bem atenção.
Às vezes, a pessoa está trabalhando, né, numa empresa ou está trabalhando para alguém e trabalha de qualquer jeito. Isso é do diabo, meu irmão. Isso é do diabo, meu irmão. Deus nunca vai prosperar você. Ah, bispo, o senhor não sabe dos problemas. Meu irmão, José foi vendido como escravo. Como escravo. Foi trabalhar como escravo numa terra estranha. Mas ele fez o melhor. A Bíblia diz que na casa de Potifar, tudo que José botava a mão, ele prosperava. Eita glória, aleluia. Porque ele trabalhava e dava o seu melhor. Se você não dá o seu melhor naquilo que você faz, naquilo que Deus te confiou, meu irmão, minha irmã, você nunca vai crescer na sua vida. Seja o que for, seja uma coisa supérflua. Você está na casa de uma pessoa trabalhando, faça o melhor. Está varrendo, varre o melhor. Está lavando, lava o melhor. Você pedreiro, você que trabalha com mão de obra, né, de pintura, essas coisas, faça o seu melhor. Porque aí Deus vai te botar em coisa grande. Seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. José estava ali, arrebentando. E aí Potifar, opa, peraí, que isso? Quem é esse homem aí? Aí todo mundo chegava até Potifar e falava assim, rapaz, as suas finanças aumentaram 5, 7 vezes mais, o que é? O que está acontecendo? José. Tudo que José põe a mão, José faz a diferença. É mesmo? É, José. Quem é? É um hebreu, rapaz. O cara é show. Aí Potifar falou, bom, poxa, se ele está trabalhando aquilo que é pequeno e faz o melhor, vamos botar ele em coisa grande. Chamou ele e falou assim, olha, tá aqui, ó. Vou te dar hoje a capa da autoridade, a partir de hoje você vai ter autoridade na minha casa. Abaixo de mim é você. A única coisa que você não pode tocar é minha esposa. O resto você pode tocar em que você quiser. E aí, Potifar explodiu. Estourou. Arrebentou. Aí veio de novo a inveja. Foi grande. A mulher de Potifar estava de zóio grande, José. Doido para pegar ele. É a maldita usada pelo diabo. Porque a pessoa que deseja o mal para o outro, ele tem o espírito do capeta. Porque a Bíblia diz que só o diabo vem para matar, roubar e destruir. Então a pessoa que maquina o mal para o outro, ela está endemoniada. E olha, não é com um demônio não, hein? É legiões. E digo mais, não tem cabeça não. Ela é o próprio cabeça do diabo. Porque é uma praga. Aquela mulher foi uma praga na vida de José. Poxa, o rapaz se dando bem. E aí ela maquinou. Tentou seduzir o rapaz, mas só que ele... Olha aqui, ó. Olha aqui, olha para mim. Ele não se deixou levar pelas suas tentações. Jovem, não queria aquela mulher? Claro que sim. Mas ele disse, melhor fazer a vontade do meu Deus. Vou deixar aqui mais uma reflexão para você, meu irmão. Para você, minha irmã, jovem, senhoras, senhores, preste atenção. Talvez você tenha desejo de fazer um monte de coisa na sua vida. Talvez essas coisas não agradem o Senhor. E talvez você é daquele que diga, mas não, a Bíblia não diz que é pecado. A Bíblia não fala isso. Sai fora. Isso é o demônio que está possuindo a sua mente. Deu para entender? José, então, olha, aquela mulher, creio eu que ela já estava nua para agarrar ele, pô. Já estava nua, a mulher já estava... Eu vou pegar. Só que José falou, não, a mim não. Mas não tem ninguém aqui, José. Tem gente olhando. Quem está olhando? Meu Deus. O meu Deus está me olhando. Ele está vendo tudo. E eu não vou envergonhar meu Deus, não. Não. E aí, ela pulou para cima de José e queria, porque queria. Cuidado com essas pessoas que ficam insistindo você a pecar. É o capeta. É o capeta. Dá para te pegar. Capeta. Aquela mulher foi insistindo. Quando a pessoa insiste o outro para pecar, meu irmão, é o próprio cão. Próprio cão. E aquela mulher, não era o diabo que usava ela, não. Ela era que usava os demônios lá. Tem gente que o diabo não precisa usar ela, não. Ela que usa os demônios. É verdade. Ficou ali insistindo. José então fugiu. No que fugiu, ela agarrou aonde? Na capa. Na capa. Por quê? A capa identificava quem era José. Tanto isso é verdade, que quando José foge, ela segura a capa e arranca a capa dele, ela começa a gritar. E aí vieram os funcionários e perguntaram, o que houve? Ela começou a chorar, né? Usada pelo cão, não. Ela estava usando o cão ali.
começou a chorar, 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 chorar. E acusou. Olha, outra coisa que eu quero deixar aqui registrado. As pessoas têm mania de acusar os outros, defamar os outros. É o próprio diabo. Mas cuidado. Porque aqueles que apontam, que condenam, o preço é alto. E o dia deles estão chegando. Preste atenção nessa história. José foge. Ela ficou com a capa, com a túnica. E aí, quando os empregados de Potifar chegaram, perguntaram quem foi. Foi aquele hebreu. Aqui a capa que Potifar deu a ele. Sinceramente, é uma covardia, não é? Acusação, condenação, é uma covardia. A pessoa não pode nem se defender. Bom, enfim. A capa identificava José. Acabou a história de José, então. Agora já era. Ué, primeira capa, segunda capa, José, acabou. Não. Ainda tem história aí para contar. Talvez você já passou por um problema, está passando por outro. Calma, meu irmão. Calma, minha irmã. Foge da aparência do mal. Sai do engano. Se o diabo falar para você ficar em casa, não vir na igreja, é aí que você tem que vir. Se o diabo falar para você não jejuar, é que você tem que jejuar. Se o diabo falar para você não ser dizimista, é aí que você tem que ser. Se o diabo falar que você não tem que ser ofertante, é aí que você tem que ser. Começa a fugir da aparência do mal. José, pegou? Pegou? José. Então vamos lá. A história dele não acabou ali. Ele foi para a prisão. Pronto, agora já era. O cara foi para a prisão. Condenado pelo segundo lá do faraó, um cara que tinha uma autoridade tremenda no Egito. Quem iria contra Potifar? Ninguém. Ninguém. A palavra dele era lei. O faraó assinava embaixo. E aí José foi para a prisão. Chegou na prisão, ele abandonou. José falou, não quero mais saber de porcaria nenhuma, não quero mais saber de Deus, não quero saber mais de igreja, não quero saber desse negócio mais de jejuar, de orar, e acabou. Não, eu só vivo apanhando. Não. Sabe o que José fez, meu irmão? Fez o melhor. Fez o melhor. Porque José tinha no coração, onde eu estou, eu vou glorificar o nome de Deus. Aonde eu estiver, eu vou glorificar o nome dele. E aí, José recebe uma capa dentro do presídio, dentro da prisão, dentro do calabouço. José recebe uma capa, porque ele fazia o melhor. E aí se diferenciou de novo, se destacou de novo. Uma pessoa que tem a certeza que Deus é com ela, pode passar o que for, ela está ali, ó, ela é diferente. É ou não é verdade? Ela é diferente, ela não desanima. Você olha para ela, ela está lá, não, eu vou arrebentar, tem que acontecer alguma coisa. A pessoa está na fé, está ligada, ela não perde a esperança. E nem desanima. Você vê que José não desanimou, dentro do presídio ele arrebentou. O carcereiro olhou e disse, opa, esse cara é diferente. Chamou o responsável e disse, olha, se José aí, o cara arrebenta. Aqui dentro agora ele tem o melhor alimento, ele começou a fazer um monte de coisa, cuidar das feridas, fazer isso, fazer aquilo. Recebeu mais uma capa. E aí, José, um copeiro do rei, que estava preso também, e um padeiro, que também estava preso, tiveram sonhos e vieram até José. Então José revelou os sonhos deles. O copeiro, ele disse que ele iria voltar, ia de novo estar servindo a Faraó. E o padeiro iria morrer, porque o padeiro realmente, ele fazia tudo de errado. E ele fez uma aliança com esse copeiro. Ele disse, olha, se Faraó chegar, lembra de mim, fala de mim que eu estou aqui, poxa, eu não fiz isso, eu não peguei e envergonhei a casa de Potifar, não fiz nada disso. Pede o rei lá, pede o Faraó para olhar para mim. E aquele homem disse, tudo bem, só que foi. Ele lembrou de José? Não. Mais uma vez o diabo tentou tirar a capa de José. Tentou tirar a capa. Tentou tirar a capa. Mas uma pessoa ungida, o diabo não toca. Até tocou em algumas coisas, mas na vida de José, não. Só que Deus é maravilhoso. Deus diz que mantém em perfeita ordem o desejo do nosso coração. E Deus tinha um projeto na vida de José. Deus tem um projeto nas nossas vidas. Ele diz que nós seríamos cabeça e não cauda. Estaríamos por cima e não por baixo.
Então Deus não escolheu José para José ser um prisioneiro, para ser um condenado. Não, 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 para ser um escravo, não. Deus escolheu José para ser cabeça, como escolheu você. Como escolheu você. Só que José fazia o melhor. Talvez você, meu irmão, talvez você, minha irmã, não tenha feito o melhor. Você tem negligenciado a obra do Senhor, não tem vindo à igreja com frequência, não jejua mais, não quer saber se a igreja precisa de ajuda ou não, não quer saber mais de evangelizar. Hoje, talvez você conteste um monte de coisa, porque quando a pessoa ela se esfria, ela começa a contestar a Bíblia. Aí diz, mas a Bíblia não diz que fumar é pecado, a Bíblia não diz isso, a Bíblia não diz aquilo, não fala sobre o sexo. Fala sim. Fala sim. É porque você se afastou do altar, agora você já está contestando tudo. José, mesmo longe da casa dele, José se manteve fiel ao Senhor, às tradições de Israel. É isso mesmo. E aí, quando o rei, o faraó, teve o sonho, Deus não deixou ninguém revelar o sonho para Faraó. Ninguém. Quem tinha que fazer aquilo era José. Quem tinha que revelar era José. E aí o Faraó pergunta, tem alguém aqui que possa revelar? Ninguém. Mago, feiticeiro, ninguém. Aí o copeiro lembrou de José, né, depois de tempos, e disse, olha, meu senhor, tem um hebreu lá no presídio chamado José. José. E ele revela sonho. Ele falou isso do padeiro e falou isso para mim. E aconteceu exatamente o que ele disse. É mesmo? É. Então manda trazer esse José aqui. Quero ver quem é ele. O diabo não sabe de fato o propósito que Deus tem na sua vida. Não sabe, meu irmão. Não sabe, minha irmã. Não sabe. Olha só. O faraó manda chamar José. José então revela o sonho. O faraó conta o sonho, José revela. Falou tudo. O faraó ficou encantado. Falou, caramba. Mas aí, José, como eu faço para resolver isso? Olha, vai ter 7 anos de fome e 7 anos de prosperidade. Nesses 7 anos de prosperidade, o que o senhor vai fazer? O senhor vai colher os grãos e vai armazenar. O senhor vai ter que fazer um depósito para guardar esses grãos ali. E o faraó falou, então quem vai fazer isso? Quem? Diga quem, meu irmão? Diga quem? José, por favor, diga assim, Deus vai fazer os meus sonhos ser realizados. Diga graças a Deus. E aí faraó, então, promoveu José, melhor dizendo. Deu a ele uma capa, autoridade, deu a ele o anel, e José passou a ser o segundo do Egito. E detalhe, sendo ele um estrangeiro, abaixo de Faraó estava José. O que eu quero falar com você através dessa mensagem, qual é as lições, né, melhor dizendo, que nós tiramos dessa mensagem para a nossa vida? Uma que Deus botou no meu coração. A autoridade que Deus te deu para que a sua vida seja abençoada. Mas Deus precisa confiar em você. Como assim, bispo? Deus, meu irmão, minha irmã, ele confia e desconfia do homem. Ué, bispo, agora isso me confundiu. Confia e desconfia? Por exemplo, a alguns homens, Deus dá para ele a confiança. Deus tem confiança nele. Em outros, não. Por exemplo, quando Deus chamou seus filhos para conversar, a Bíblia diz que Satanás estava ali e Deus perguntou, o que você está fazendo aí? Por onde você anda? Aí Satanás disse, eu ando ao derredor do mundo, procurando alguém para eu tragar, para eu destruir a vida. Aí Deus perguntou, está vendo meu servo Jó? Tô. Homem íntegro e reto. Honesto. Aí Satanás disse, sabe por quê? Porque o Senhor dá para ele tudo.
Aí Deus falou, engano seu. Engano. Eu confio no meu servo Jó. Confio, quer ver? Pode tocar em qualquer coisa dele, menos na alma. Ele não vai me negar. Entendeu? Sim ou não, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Deus confiou em Jó. Deus confiou em José. E Deus está buscando pessoas para confiar. Bispo, o senhor não falou que Deus também desconfia? Desconfia. E tem pessoas que ele não dá. Você quer ver uma coisa? Quando o Senhor Jesus chegou para Pedro e disse assim, Pedro, quero falar contigo. Sim, senhor. Olha só, Pedro. Satanás está te peneirando. E quer te matar. Que é isso, senhor? Fica tranquilo. Jesus falou, não vou ficar tranquilo não. Não, pode ficar, senhor. Eu cuido de mim. Jesus disse, não. Eu já roguei para que ele saia da sua vida. Jesus disse, eu não confio em você não, Pedro. Eu não confio não, porque Jesus sabe. Pedro logo depois nega. Está entendendo sim ou não? Vou explicar então para você. Se você não entendeu, eu vou explicar. Sabe por que você ainda não conquistou coisas grandes? Porque Deus ainda não teve confiança em você. E isso é para a gente refletir. Então Deus, Ele permite as coisas acontecer na vida de um servo para fazer ele grande. Permite para ele fazer grande. E Satanás sabe disso. E aí ele vai tentar tirar a capa. E eu vou fazer aqui uma ilustração sobre a capa. Porque muitas vezes as pessoas pensam que a capa é aquela veste natural, comum, é capa. Não. A capa que Deus fala é a fé. A capa que Deus fala é a fé que você usa no Senhor Jesus. E Ele te dá autoridade, em nome dEle, para você determinar um milagre na sua vida. Ezequiel, sim senhor, profetiza. Mas senhor, pode profetizar. Eita glória. Não entendeu? Então eu vou te explicar. Deus, Ele quer te dar autoridade, mas Ele precisa confiar em você. E eu te pergunto, Deus pode confiar em você? Sim ou não? Pode? Então fala para Ele. Agora, só falar não adianta. Você tem que mostrar em atitude. Diga graças a Deus. E uma delas é você pegar firme na igreja. Isso é mostrar confiança. Amém? Está todo dia, não. Bispo, eu tenho que estar todo dia. Não, não é todo dia na igreja. Mas você tem que estar frequente na igreja. Você tem que estar frequente, pelo menos 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, você tem que estar na igreja. Mas você está todos os dias em frente a uma televisão, vendo novela, vendo filme pornô, vendo um monte de porcaria do diabo, mas não vai estar na igreja, porque na igreja você está cansado. Ah, Deus, eu estou cansado. Mas está lá na frente do capeta, lá, se alimentando do diabo. Você quer ter a confiança de Deus? Faça o melhor na obra dele, faça o melhor. Dá um bom testemunho, não desanime, não abre mão dos seus sonhos, não abre mão de lutar. O diabo talvez achou que a sua vida chegou ao fim, talvez até você achou que era o fim, mas não é, é o início de um grande milagre na sua vida. A história de José mudou quando ele foi jogado dentro daquele poço. Dali começa a história de José, a história de vitória, não de derrota. Para muitos, José foi derrotado. Foi não, ele foi segundo no faraó. Você está passando por luta, está passando dificuldade? Continua. Porque a unção que Deus botou sobre você vai levar você a ser cabeça. Dá um glória a Deus aí, aleluia. Eita, glória. Hoje é o dia do seu milagre, meu irmão. Hoje é o dia do seu milagre, minha irmã. Bispo, como eu faço? Já te disse. Permaneça. Como eu faço, bispo? Meu Deus, como eu faço para mudar minha vida? Minha irmã, meu irmão, permaneça. Em nome de Jesus. E pega firme na obra do Senhor. Eu te garanto que a sua vida vai mudar. Amém? Diga graças a Deus. Todos os dias na Igreja Nação de Deus temos reuniões, 7h30 da noite. Eu tenho 3 horas da tarde, mas geralmente as pessoas não vêm, porque muita gente trabalha, né? Então à noite que elas estão. No domingo, nós temos reunião 9h30 da manhã, que é a reunião das primícias, dos filhos de Deus, e 7h30 da noite nós temos a reunião da vitória.
A reunião da decisão, nós vamos arrebentar. Começar a semana já bombando, arrebentando, mostrando pro diabo que a capa que nós temos, ele não tira não, porque é a unção do Espírito Santo. Nisso ninguém pode tocar na sua vida. Vem estar numa dessas nossas reuniões, eu te garanto. Eu te garanto. Se a unção de Deus está sobre mim, se o Espírito de Deus está sobre mim, e se eu tenho autoridade de Deus, então eu profetizo sobre a sua vida uma vida abençoada em nome de Jesus. E eu te aguardo nessa reunião. Tá certo? Olha, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. E compartilhe esse vídeo para as pessoas, para a gente alcançar pessoas. Porque é muito forte o que eu acabei de falar. Claro que tem muito mais para falar, que eu fui dando uma pincelada para a gente tirar o conhecimento de Deus, a visão de Deus, para a gente tocar a nossa vida. Mas tem muito mais nessa mensagem. Passa para um amigo seu, compartilhe, para que a gente venha alcançar mais vidas e para que elas sejam salvas em Cristo Jesus. Amém? Olha, que Deus te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus.